Então, que Deus abençoe a todos. Nesse momento nós vamos estudar a palavra do nosso bom Deus. Convido a todos que possam tomar as suas Bíblias aí para o texto de Gênesis capítulo 40, viu? Então vamos ler aí Gênesis capítulo 40 para estudar esse belo texto sobre a vida de José. Enquanto isso, estaremos desativando os comentários para estudar esse belo texto sobre a vida de José. Então nós vamos ler e em seguida nós estaremos orando e meditando nesse texto. Gênesis capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Faraó do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José estava preso. O comandante da guarda pôs-o a cargo de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E embora sonharam cada um o seu sonho da mesma noite, cada sonho com sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados, vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhes disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estava sobre a cabeça. No cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas, irmãos, vamos orar
pedindo a direção e a sabedoria de Deus para meditarmos nesse texto tão precioso. Meus amados irmãos, tem tantas aplicações para a nossa vida nesse texto que precisamos realmente pensar e aplicar para a nossa vida. Então vamos pedir a sabedoria do Senhor para meditar nesse texto. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui. Temos o privilégio hoje pela manhã de estudarmos a Tua Palavra. Me usa como instrumento em Tuas mãos, para que aquilo que eu estudei, ó Deus, o Senhor venha trazer à minha mente e me direcionando nas aplicações para o Teu povo. Em nome de José, amém. Então, meus irmãos, estamos estudando, começamos no capítulo 37 de Gênesis, 37. No capítulo 37 a gente estudou de que família José era. Ele era filho de Jacó, numa família desestruturada, aonde havia o seu próprio pai fazia acepção de pessoa. Os seus irmãos, vendo que o seu pai dava mais amor a José do que a ele, o odiaram. E depois também o texto nos fala que José, ele também entregava os seus irmãos a seu pai. O que os seus irmãos faziam de errado, simplesmente o seu pai sabia. E isso fizeram com que eles odiassem muito mais a José. Venderam José para o Egito, como a gente bem sabe, tramaram a morte dele, mas graças por providência de Deus ele não foi morto. Foi para o Egito, foi para a casa de Faraó, de Potifar, foi ser realmente um mordomo daquela fazenda. Estava tudo correndo bem. A mulher de Potifar deu em cima de José, José não cedeu e ela inventou uma calúnia que levou José para a prisão. Mas mesmo na prisão, estudamos no finalzinho do capítulo 39, semana passada, mesmo na prisão, José, ele foi abençoado por Deus, tá bom? E o carcereiro percebeu que o Senhor era com José e que tudo que José fazia, o Senhor fazia ali prosperar. Tá bom? Então hoje nós vamos estudar no capítulo 40, onde José continua aí nessa prisão. Queremos iniciar dizendo o seguinte, amados irmãos: em certas ocasiões, José deve ter sentido que a vida não tinha sentido para ele e que era totalmente injusta a vida para com ele. Você já pensou assim? Que você lutou tanto, você tentou conseguir algo com tanta honestidade, com tanta integridade, e você vê que aquilo que você está fazendo de forma injusta, né? A vida, de forma injusta, você está padecendo, sofrendo, e você chega a um ponto de achar que a vida não tem mais sentido e que a vida ela é injusta. José talvez pudesse pensar assim, mas sem dúvida ele foi tentado a pensar que Deus não estava se importando com suas provações nem com suas dificuldades. Como é maravilhoso a gente estudar a vida de José. José ele foi um exemplo marcante da providência especial de Deus. Estamos falando de José, mas muito mais estamos falando de Deus. Deus ele foi soberano e ele foi um Deus que providenciou o seu imenso cuidado para com a vida do seu povo. E isso deve trazer consolo e conforto ao nosso coração, saber que Deus está no controle de todas as coisas, meus amados irmãos. A história de José revela a soberania de Deus e que ele comanda a história, que ele é senhor da história, a história é dele. E José era simplesmente um homem que estava cumprindo a vontade do Senhor em sua vida. Com certeza ele não estava compreendendo tudo o que estava acontecendo com ele, mas ele sabia que Deus estava presente em sua vida. Em qualquer circunstância ele estava tranquilo, porque Deus não havia deixado ele só, mas Deus dava a direção de sua vida. Como também Deus direciona a nossa vida, como direciona este mundo. Por esta razão José não tinha razão de estar preocupado. É a mesma coisa de nós. Se nós entendermos, meus amados irmãos, que Deus é quem dirige a nossa vida,
se nós entendermos que Ele que dirige esse mundo, por que vamos nos preocupar? Como se Deus não soubesse o que está fazendo. É diferente quando você anda num carro, que o motorista ele é inexperiente. Quando ele não tem habilidade, quando se diz o ditado, é um cangueiro. Você quando anda com alguém assim, você anda espantado, você anda com medo, você anda um pouco assustado. Mas quando você anda com um bom motorista que conhece o caminho, conhece o carro, um homem que transmite, realmente segurança, a sua reação é outra. É a mesma coisa com respeito à nossa vida em Deus. Se nós entendermos que Deus direciona a nossa vida, que Ele é que guia nossas vidas, que Ele nos leva para onde Ele quer, que Ele é que guia esse mundo e que Ele leva o mundo para onde Ele quer, então por que estarmos preocupados? Por que estarmos angustiados? Isso só revela que nós, e eu me incluo nisso também, o conhecemos tão pouco, que a nossa fé é tão pequena, que necessitamos da graça de Deus para nos manter nele. Agora vamos, José, ele chega aqui e está na prisão, José, versículo do 1 ao versículo 5, tá bom? Nós vemos aqui que foi preso o copeiro de Faraó. O copeiro era aquela pessoa que era responsável de levar a comida até Faraó, de supervisionar a comida. Ele era responsável de provar o vinho antes do Faraó, para constatar que a comida nem o vinho estava envenenada. E o padeiro era aquela pessoa que era responsável em poder realmente fazer as comidas de Faraó. Então veja aí, versículo do 1 ao 5, os sonhos. Veja aí, o versículo do 1 ao 5, nós vemos os sonhos desses dois homens. Passado estas coisas, que coisas? O que a mulher de Potifar fez, e José na prisão, tendo agora como, tendo o benefício do carcereiro para poder tomar conta de toda a prisão. Então, passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Nós não sabemos de qual foi essa ofensa. O que foi que eles fizeram? Nós não sabemos, mas sabemos que os dois ofenderam a Faraó, e Faraó, no versículo 2, indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Aonde José estava preso. Então, eles foram para ali, aonde José estava preso. O comandante da guarda pôs-los ao cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Nós não sabemos quanto tempo durou, mas diz aqui por algum tempo. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, naquela mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado. Então, com respeito aos sonhos, amados, antigamente, Deus falava por intermédio de sonho. Isso era evidente. Falava através de sonho. Os antigos egípcios, nós analisando esse texto e os sonhos de Faraó, eles eram muito interessados em sonhos. E havia no Egito muitas pessoas que se denominavam intérprete de sonho. Você percebe que esse homem aqui, os dois, ele diz, nós sonhamos, mas ninguém há que interprete. Faraó, quando sonhou, chamou todos os intérpretes para interpretar o seu sonho. Isso demonstra que os egípcios davam muita importância ao sonho. Tá bom? Se estes homens estivessem realmente fora da prisão,
certamente não aparecia pessoas para dar o significado do seu sonho. Mas agora eles estavam presos. Mas o que eu gostaria de falar aqui com respeito aos sonhos é que antigamente Deus se revelava através de sonhos e visões, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, no início. Você percebe que o anúncio que foi dado a José que Maria estava grávida pelo Espírito Santo foi através de um sonho. Mas pastor, Deus ainda fala hoje por meio de sonho? Eu particularmente, amado, creio que Deus não se revela mais por meio de sonhos. Porque cremos, no decorrer da história, que a palavra de Deus, quando ela foi completa, quando ela foi realmente completa, Deus deixou de falar por meio de sonhos e visões. É o que eu entendo pelas Escrituras e também no decorrer da história. Mas antigamente, antes da palavra de Deus ser completa, Deus se revelava dessa forma, como aqui nós estamos presenciando. Então, aqueles dois homens foram presos, nós não sabemos o que foi que eles fizeram para Faraó ficar com tanta raiva dele, mas eles foram presos. E eles lá na prisão, todos dois, tiveram realmente sonhos. Todos dois sonharam. E aí nós vamos ver agora a interpretação do sonho. Veja versículos 6 a 8. Na medida que os irmãos tiverem dúvida, vão anotando aí e no final a gente tem aquele momento. Eu tento terminar mais cedo para que a gente possa dialogar sobre o texto e poder tirar as dúvidas que os amados assim porventura tiverem. Então veja no versículo 6. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estava o quê? Perturbado. Eles estavam realmente demonstrando uma certa perturbação. No versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estava no cárcere, da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o teu semblante? Eles responderam: tivemos um sonho. Não há quem o interprete, não há quem possa interpretar. Disse José: porventura não pertence a Deus? Não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, vemos aqui, amados, o intérprete. Quem era que tinha o poder de interpretar os sonhos? De acordo com o texto, Deus. José não disse: olha, sou eu que tenho o poder de interpretar esses sonhos. José disse: é Deus. E perceba que quando ele chega pela manhã, ele encontra aqueles homens perturbados, angustiados. E José pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão angustiados? E ele disse: nós tivemos um sonho, mas não há ninguém que interprete esse sonho. E José disse: Deus, Ele pode interpretar o sonho de vocês. Agora, o que me chama a atenção, amados, é que José era um homem que se preocupava com o bem-estar das pessoas. Ele procurava ajudar as pessoas na medida que ele pudesse fazer isso. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava preocupado com a sua felicidade, com sua sorte. Mas José, ele estava preocupado com outras pessoas. E me faz entender que quando as outras pessoas estavam felizes, ele também ficava feliz. Quando as outras pessoas estavam tristes, isso também incomodava o seu coração. E ele estava preocupado com estes homens que estavam na prisão. E agora, José disse: olha, disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretação? Então é Deus que interpreta. José demonstra aqui humildade. José não disse: diga que eu faço isso. Não, ele disse:
Deus que faz. Então, quem dá a interpretação dos sonhos é Deus que fazia isso. Tá bom? José seria somente um instrumento nas mãos de Deus. E isso nos ensina, amado, que José procurava sempre a glória de Deus em sua vida. Ele visava a glória de Deus. Ele não utilizava das habilidades, dos dons que Deus havia lhe dado para se exaltar a si mesmo. Mas ele procurava a glória do Senhor em sua vida. Ele procurava viver para esse Deus e evidenciar isso. Um pouco devemos pensar. As habilidades que Deus tem lhe dado, as capacidades, os dons, você tem evidenciado para as pessoas que foi Deus que lhe deu? Você tem utilizado dos dons para a glória de Deus ou para auto se promover? Cuidado. Deus nos deu habilidade para que possamos servi-lo e no final a glória ser dada a Ele. José ele não procurava glória por si só. Ele não procurava fazer as coisas para que ele fosse engrandecido. Mas ele demonstrava humildade ao reconhecer que tudo que ele tinha era Deus que havia dado a ele. Que possamos ter essa mentalidade também, porque na verdade o serviço é de Deus, a obra é de Deus, nós somos meros servos nessa obra. Agora, no versículo aí, no versículo 9 ao 15, nós vamos ver o sonho do copeiro. Qual foi o sonho do copeiro? E como José interpretou esse sonho. Veja aí o que diz aí no versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira, que lembra o que é a videira? É o pé da uva, né? O pé de uva. E a videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. Os cachos já estavam produzindo uvas no ponto de fazer o suco. E olha o que diz aí no versículo 11. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim. Veja aí, isso daqui, viu? Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo-te que sejas bondoso para comigo. Faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta prisão. Porque, de fato, eu fui roubado da terra dos hebreus. Constando aqui a questão dos seus irmãos, o que fizeram com ele. E aqui, nada fiz para que me pusessem nesta masmorra, revelando que injustamente ele estava ali. Então, logo após José, realmente recebeu ali o sonho que o copeiro teve. Ele sonhou aí com uma videira. Nessa videira saía 3 ramos. Nesses ramos, as que já estavam florando para nossa interpretar, para nosso conhecimento aqui, já estava o quê? Dando uvas maduras. Ele pegava essas uvas e espremia no copo de Faraó. O sonho do copeiro, né? Então, logo após José, ele vê aquele sonho, o copeiro falando que sonhou com a videira, com 3 ramos, as uvas saíam dos ramos,
ele pegava as uvas e espremia no copo de Faraó e dava de novo a beber a Faraó. E José disse que a sua interpretação era: os 3 ramos seria 3 dias. Depois de 3 dias, Faraó libertaria aquele copeiro, tá bom? Ia reabilitar ele no seu cargo e ele novamente estaria servindo a Faraó com respeito a como fazia antigamente. Provavelmente aquele homem ele foi talvez preso de forma injusta, não sei. Alguém contou algum procedimento dele, Faraó com raiva mandou prendê-lo para poder investigar, talvez quem tivesse certo, um dos dois, tivesse alguma confusão, a gente não sabe. É interessante que o texto não revela o que levou Faraó a prender aqueles homens. O que nós sabemos é que ele voltou atrás com o copeiro e reabilitou novamente o copeiro para que assim pudesse estar ali. E José disse isso para ele, ele ficou muito feliz, tá bom? Ele ficou muito feliz. Só que José disse o seguinte, olha, no versículo 9, 14, olha o que ele diz: quando você sair daqui, por favor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Esse texto, amado, nos faz ver que José, ele errou aqui. Mostrando também que nós somos falhos. Em alguns momentos da vida, a gente pode ser passivo a cometer um erro. José aqui, ele pediu àquele homem que lembrasse dele, implorando que aquele homem ajudasse a ele. Até ele expôs, olha, eu estou aqui porque meus irmãos me venderam, eles queriam matar. Talvez ele disse de forma bem detalhada a ele. Eu estou aqui também, foi porque a mulher de Potifar, que ela tentou dar em cima de mim, mas infelizmente ela me acusou, dizendo que eu que estava fazendo isso. Eu estou aqui de forma injusta. Então, ao sair daqui, você vai estar perante o Faraó. Olha, intercede por mim lá, me faz sair disso daqui. O que ele queria era sair dali. Mas é interessante que no final do versículo 23 nós vamos comentar mais. Mas disse que o copeiro esqueceu dele. Esqueceu dele. E devemos lembrar, meus amados irmãos, que se nós não compreendermos os planos de Deus, nós ficaremos felizes, até mesmo diante dos desapontamentos. José aqui ele não ficou amargurado. Por mais que ele expressou uma confiança no homem, e o homem deixou a desejar, mas ele continuava ainda com a sua fé em Deus, confiando. E eu creio que essa revelação desse sonho, confirmada, trouxe mais luz para os seus sonhos que ele tinha tido. Gerou mais esperança, mais confiança. E é assim que Deus vai fazendo no período de provações. Deus vai agindo em nosso favor, Deus vai abrindo porta e isso vai nos levando a depender mais dele, confiando mais dele. Mas não esqueça uma coisa, quando nós entendemos que Deus está no controle, mesmo que as pessoas esqueçam de nós devemos estar felizes, mesmo diante do desapontamento, porque entendendo que Deus está no controle. Agora vamos para o sonho do padeiro, né? No versículo 16, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, opa, olha... Que interpretação boa, rapaz, você deu aí para o copeiro. Ele vai voltar novamente a trabalhar com o Faraó. Então acho que vai ser também eu, porque o meu sonho é semelhante ao dele. Então veja aí, vendo o padeiro que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Não só foi ele, não, foi eu também. E eis que 3 cestos de pão
alvo me estava sobre a cabeça, 3 cestos, um em cima do outro. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comia do cesto na minha cabeça. No último cesto lá tinha o melhor da comida de Faraó, arte de padeiro, pão, bolo e assim por diante. E as aves do céu vinham e estavam comendo aquilo que estava no último cesto. Então disse José, eu fico pensando aqui, né? A gente não consegue imaginar, amado, o entusiasmo daquele padeiro contando o seu sonho. Sabendo que o sonho, a revelação do copeiro foi excelente, foi boa. E agora ele está empolgado contando isso a José. Aí José diz o seguinte, então disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Está indo caminhando bem, né? Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça. Você já imaginou aqui? José falando isso? E o copeiro, o padeiro ouvindo isso? Daqui a 3 dias, o Faraó tirará a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Você veja aqui, amados irmãos, que não foi fácil para José realmente falar essas palavras. Mas o que nós aprendemos é que a interpretação deste sonho confirmou que José era verdadeiramente um homem de Deus e que estava sendo usado por Deus. Talvez as interpretações corretas destes sonhos ajudaram José a reafirmar sua confiança em Deus e nos seus próprios sonhos. Algumas pessoas têm perguntado assim, será que José não teve pena? Será que o José não ficou triste ao revelar a interpretação do sonho do padeiro? Será que ele não teve compaixão? Meus amados irmãos, apesar dele ter sentido compaixão, não há razão para pensarmos que o padeiro não merecia tal punição. Nós não sabemos. O que nós podemos cogitar, talvez, que surgiu alguma dificuldade na cozinha do palácio. E o faraó manda esses 2 homens para a prisão para poder investigar o que aconteceu. Talvez ele chegou à conclusão que o copeiro seria inocente e que o culpado seria o padeiro. Mesmo que José tivesse compaixão daquele homem, isso não isentou aquele homem de sua punição por aquilo que ele tinha provavelmente feito. Agora, o que me chama mais atenção aqui na vida de José, amados, com respeito a essa interpretação do padeiro, é que a interpretação desse sonho não era boa. Não era boa. Mas Deus falou ao padeiro na linguagem que ele conhecia. A mensagem era de julgamento. E José, ele foi fiel na interpretação daquele sonho, apesar de saber que ele não agradaria aquele oficial do rei. Ele foi fiel na interpretação. Era verdade, José não iria transmitir uma mensagem falsa. José não mentiria para aquele homem dizendo, olha, não, vai acontecer com você a mesma coisa com ele. José não ia fazer isso. Ele não estava pensando em agradar aquele homem, mas simplesmente ele contou a verdade sem rodeio, sem engano, sem bajulação. Isso nos faz pensar um pouco nos pregadores da palavra de Deus hoje. Homens que procuram agradar a homens. Homens que procuram agradar os seus auditórios.
transmitindo mentira e promovendo falsas esperanças, em vez de transmitir a verdade com fidelidade e honestidade ao seu povo. A mensagem do Evangelho, eu sei que é uma mensagem de paz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de amor, de esperança, de boa nova, de libertação, de salvação. Mas também essa mensagem do Evangelho, que foi incumbido a nós a pregar, é uma chamada ao arrependimento. É uma chamada a negar a si mesmo e tomar sua cruz e seguir a Jesus. É uma mensagem também de julgamento e de condenação. Devemos pregar essa mensagem de forma com fidelidade, não a parte daquela mensagem. José não chegou e disse: olha, os 3 sextos são os 3 dias. Mas fique na expectativa o que vai acontecer. Ele sabia o que estaria para acontecer. Ele não encobriu a mensagem. Ele não disse somente uma parte da mensagem, como muitas pessoas promovem. Deus, ele é amor. Deus, ele é paz. Deus, ele é o Deus da salvação. Mas muitas pessoas encobrem também a parte que, se esse pecador não se arrepender, ele que já nasceu na condenação estará sendo condenado por toda a eternidade. Jesus nunca deixou de falar sobre os 2 aspectos do Evangelho, como também seus discípulos também nunca deixaram de falar. Eles nunca deixaram de anunciar a verdade da salvação, como também a verdade da condenação. Eles nunca deixaram de dizer que quem crê nele, em Cristo, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. O Evangelho exige que uma cruz seja levada, que um preço seja pago. Estou só tirando aqui algumas aplicações, mostrando que José ele foi fiel na interpretação do sonho, na sua totalidade, da mensagem. Mesmo que ele tivesse compaixão daquele homem, mesmo que ele tivesse pena daquele homem, mas ele foi fiel em relatar àqueles homens a verdade. O copeiro seria, sim, libertado. O padeiro seria condenado. Nós, meus amados irmãos, mesmo que seja difícil chegar para a pessoa e dizer que ela é uma pecadora, que ela está debaixo de uma condenação eterna, que se ela morrer no estado que ela se encontra, ela partirá para uma eternidade longe de Jesus. Mesmo sendo difícil, devemos ser fiel na interpretação. Não vamos ser falsos mestres, usar nas redes sociais ou fazer uma visita a alguém que está doente e dizer: olha, Deus é amor, Deus lhe ama, Ele deseja realmente a sua salvação, você é uma pessoa não tão ruim, você é uma pessoa não tão perversa, e talvez, né, Deus possa lhe ajudar, Deus vai lhe tirar dessa, Deus vai lhe curar. Isso não é uma mensagem que é transmitida com fidelidade. Sim, Deus ele ama, devemos dizer ao pecador, que esse amor o levou a ele entregar seu único filho por nós. Devemos dizer a ele que ele se encontra num estado de condenação. E que se ele morrer sem se arrepender dos pecados, sem mudar de vida, sem tomar um novo rumo em sua vida, sofrerá condenação eterna. Devemos ser fiel na mensagem. E devemos ter cuidado, muitas vezes quando alguém morre, Deus vai colocar ele num bom lugar, pastor. Não era uma pessoa tão mal. Talvez a gente até diga isso para a família. Muitas vezes eu vejo, irmãos, pessoas dizendo crente quando morre alguém e diz que Deus está com o Senhor. Não, eu não vou dizer que ele está no inferno, porque quem sou eu para julgar?
Mas também, muitas vezes, a gente quer confortar a família dizendo coisas que Deus não diz. Devemos ser fiel, sincero. Agora eu sei que José não disse isso daqui com ironia. José foi fiel à interpretação. Talvez ele chegou para aquele homem e disse: olha, a sua interpretação é diferente. O que vai acontecer com você é diferente. Foi encontrado culpa em você. E Faraó, mediante isso, ele vai mandar te condenar. Eu creio que ele disse isso com o coração partido, com um pesar no coração, mas ele tinha que falar a verdade. Então, irmão, fica essa aplicação para nós aqui, nessa interpretação do padeiro. Mesmo que sentimos compaixão, amor e pena, mas seja fiel na transmissão da palavra. Não engane o pecador. Não faça como os falsos profetas na época de Ezequiel e de Jeremias, dizendo ao povo que nada aconteceria com ele, que eles estavam tudo bem, trazendo uma sensação de falsa esperança. Não faça isso, porque você estará desobedecendo a Deus. Você estará agindo como um falso profeta e não como alguém fiel ao Senhor. Tá bom? Agora, veja aí no versículo para nós terminarmos e aprender muitas coisas aqui. Veja no versículo aí, 20 a 23. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Você lembra, né? Quando José disse: olha, quando você sair daqui, por favor, não esqueça de mim. Interceda por mim a Faraó para que eu seja livre dessa prisão. Ele depositou sua confiança naquilo que o homem poderia fazer e não nas mãos de Deus. Isso revela também, amados, que nós somos falhos. Por mais fiel que nós sejamos, temos em alguns momentos da nossa vida que vacilamos. E ele aqui vacilou. Talvez ele estava ficando impaciente, né, naquela prisão. Ele estava ali, realmente já perdendo um pouco de sua espera em Deus. E ele intercede para aquele homem. E não foi de propósito, não foi uma coincidência que aquele homem esqueceu, não. Porque Deus está no controle de todas as coisas. O que eu gostaria de dizer aos amados irmãos, a princípio, é isso. E para a minha vida também. Cuidado com as impaciências. Devemos esperar no tempo de Deus. Mesmo que eu não julgue, nem questione, realmente, aquilo que as impaciências de algumas pessoas. Mas a história de José nos ensina isso. Vamos deixar a carruagem andar. Vamos deixar a carruagem andar. Deus, ele está guiando e direcionando. Não precisa nós nos humilharmos perante homens ou demonstrar nossa confiança no homem e ficar impaciente com o tempo de Deus. Foi o que José fez aqui. O salmista Davi disse: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele tudo fará. Confia no Senhor
e espera nele. Descansa no Senhor. Depois de ser libertado, o texto diz aqui que o copeiro, ele simplesmente esqueceu completamente de José. Ele esqueceu completamente de José. Esse é o resultado, né? De quem confia em pessoas em vez de confiar no Senhor. Esse é o resultado. Abra sua Bíblia aí comigo, o Salmo 146. Quando nós confiamos nas pessoas, amados, nós somos decepcionados. Infelizmente é assim mesmo. Quantas pessoas confiam em político, né? Não, é porque ele me prometeu um emprego, por isso que eu estou aqui na carreata. Ele me prometeu isso, por isso que eu coloco uma foto dele na frente da minha casa ou no meu carro. Porque ele prometeu isso e eu estou precisando e eu confio nele. Quando chega depois da política, a decepção é grande. Se vendeu, agiu de forma contrária ao que Deus queria que ele fizesse. Deus, ele honra quem honra ele. O Salmo 146, versículo 3 ao 6, o salmista diz: olha, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam ao pó. E não são nós, eles são homens. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quando ele morre, os seus planos também com ele. Bem-aventurado, bem feliz, ou mais do que feliz, aqueles que têm o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no seu Deus. Esse é o que o salmista diz. Não coloca a sua confiança no homem, nem no príncipe, nem em quem for. Coloca a sua confiança em Deus. Em Deus. Esse texto está aqui escrito por Moisés, inspirado por Deus, não foi somente porque está por estar, não. Para servir de advertência para nós. Que quando nós confiamos nos homens, os homens nos decepcionam. Mas se nós confiarmos no Senhor, jamais Ele vai nos decepcionar. Agora, provavelmente o copeiro estava se sentindo em uma posição tão delicada diante de Faraó. Ele foi reabilitado naquele momento. Estava ainda com medo, né, do Faraó e com medo até de ajudar José, provavelmente. Talvez também ele sabendo que José estava ali porque a mulher de um comandante havia denunciado ele. Se ele tirasse José dali, ele seria um confronto, né, com a esposa de Potifar. Pode ser. Eu sei que de qualquer forma, a raça humana, ela é repleta de ingratidão. Foi o que aconteceu com esse copeiro. José ajudou aquele homem no momento de perturbação, de angústia, esperava o retorno, que mesmo que fosse algo que ele errou, mas também revela a ingratidão das pessoas. Quantas vezes a gente ajuda pessoas, né? Quantas vezes a gente estende a mão? Ou quantas vezes pessoas fizeram isso conosco? Em algum momento da vida, quando nós temos a oportunidade de ajudar aquelas pessoas, nós não ajudamos, revelando ingratidão. Você já pensou na vida dos filhos? Você já pensou na vida dos filhos? Nós, filhos? Nossos pais, nossa mãe, por 9 meses, nos leva na sua barriga. Ao nascer, demonstra tanto cuidado, de forma realmente maravilhosa. Investe no filho. Muitas vezes deixa de comer para dar ao filho. Muitas vezes deixa de comprar alguma coisa para si para comprar para o filho. Quando esse filho cresce, demonstra ingratidão quando o pai mais precisa. Quantos pais estão jogados em asilos, abandonados? Fruto de homens ingratos. Não sejamos assim, meus amados irmãos.
Não vamos esquecer o que as pessoas nos fazem. Isso eu lembro de Davi. Jonatas, o amigo de Davi, ele ajudou muito a Davi. Demonstrou amor a Davi. Cuidado. Jonatas morre. Quando Davi assumiu o seu trono, anos depois, Davi não se esqueceu do que Jonatas, mesmo depois que ele morreu, o que ele fez com Davi. Davi mandou chamar um filho de Jonatas, que era deficiente, e Davi deu terra a esse homem. Davi deu o privilégio dele comer na mesa de Davi, mesmo depois de anos. Ele não pôde recompensar isso ao pai dele, porque já estava morto ao pai daquele jovem. Mas ele recompensou aquele jovem por amor de Jonatas. É essa a gratidão que nós devemos ter. Não esqueça, mas lembre, muitas vezes nós esquecemos sim. Esquecemos daquilo que as pessoas fazem por nós. Esquecemos até do que Deus faz. Quantas pessoas se desviam, se tornam rebeldes para com Deus, esquecendo de tudo aquilo que Deus fez. E esquecemos também de pessoas, daquelas pessoas que estenderam a mão. Lembra? Pelo menos de orar por essas pessoas que estenderam a mão a você. Lembra da pessoa que compartilhou o evangelho para você? Você lembra disso? Você lembra da pessoa que compartilhou o evangelho para você? Olha, que te mostrou o caminho da salvação. Você lembra disso? Lembra? E agradece. O que não aconteceu com esse copeiro. Simplesmente ele demonstrou ingratidão. Mas eu gostaria de terminar com duas considerações aqui, avaliando em todo o contexto. A primeira foi que José foi esquecido pelo copeiro, mas ele não foi esquecido por Deus. O Senhor disse, olha, em Hebreus, né? Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A ingratidão do copeiro fez com que tudo se encaixasse no tempo proposto por Deus. Não isenta a ingratidão dele, da culpa dele. Mas nós, quando olhamos hoje, nós entendemos que a ingratidão daquele homem, simplesmente a ingratidão daquele homem, ele se encaixou no tempo proposto por Deus. Por Deus. A depravação do homem não impede o propósito soberano de Deus. Não impede. Mesmo aquele homem esquecendo de José, isso foi providência de Deus. Pense comigo. Se José tivesse saído da prisão, quando o copeiro tivesse saído também, para onde José iria? Voltar para a casa de Potifar? Não, jamais. Ir para a casa dos seus irmãos? No meio daquele conflito, né, que estava vivendo, os seus irmãos odiariam mais e mais a ele. Porque ele ia contar ao pai o que tinha acontecido, como seria? Então, irmãos, imagine a confusão que ia gerar se José tivesse sido solto, não no tempo de Deus, mas no tempo do copeiro, ou no tempo que José queria. Podemos dizer que esse foi um esquecimento providencial. Foi um esquecimento providencial. O copeiro esqueceu-se de José naquele momento e só lembrou dele quando o próprio faraó, a gente vai estudar no capítulo 41. Depois de alguns anos, quando o faraó teve um sonho, o copeiro, quando ninguém tinha para ajudar o faraó, ele lembrou de José. Aquele esquecimento dele foi providencial, porque Deus queria que ele lembrasse de José no tempo que Deus havia determinado. Havia determinado. E aí aquele homem lembrou de Faraó, lembrou de José, contou a Faraó. Faraó mandou chamar José, mandou buscar José da prisão para o palácio, diretamente para o palácio, olha. Não foi para outro canto, não, foi diretamente para o palácio, José. E aí a gente vê uma mudança brusca, né?
uma mudança abençoada por Deus, no tempo de Deus, saiu da prisão diretamente para o palácio. E é lá que acontecem os acontecimentos maravilhosos. José interpreta o sonho de Faraó, Faraó coloca ele como governador do Egito, da prisão para ser governador. Se ele tivesse sido, e se isso tivesse acontecido antes, não seria no tempo de Deus e não aconteceria desta forma. Isso só revela, meus amados irmãos, que Deus está no controle. Que Deus está no controle. E que Ele que controla a nossa vida. E o que nós precisamos fazer é deixar. Isso não isenta os erros das pessoas, as injustiças que as pessoas fazem conosco, mas até as injustiças Deus providencia para realizar o seu plano. Agora, outra coisa que me chama a atenção. Por que aqueles dois homens foram para a prisão, o copeiro e o padeiro? Você já pensou nisso? Por que Faraó não mandou logo investigar e mandou matar um e deixar o outro inocente? Por que teve que ir para ali? Na verdade, eles foram para ali para que Deus usasse José na interpretação do copeiro. E o copeiro, ao sair dali, lembrasse de José no futuro. Você já pensou? Então, às vezes você diz desse jeito: por que eu vim parar aqui nesse lugar? Por que aconteceu isso comigo? Por que não sei o quê? Não diga por quê, mas diga para que Deus está permitindo isso. Se nós servimos a Deus como José estava servindo, caminhando no caminho do Senhor, procurando fazer a vontade de Deus, as coisas que estavam acontecendo em sua vida era não coincidência, mas providência. Não esqueça disso. Não era coincidência. Que coincidência eu ter visto essa pessoa. Eu me lembro um dia, eu estava para fazer, meu pai estava precisando fazer uma cirurgia do coração. Eu podia dar vários exemplos, mas me veio agora na mente esse. E eu gostaria de contar. Eu estava para fazer uma cirurgia, meu pai estava para fazer uma cirurgia do coração, trocar uma válvula. E eu fui com ele para o Onofre para uma consulta. Estava só eu e meu pai esperando o médico. E apareceu uma pessoa aqui em Santo Antônio, né? Conhecido nosso. Rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu disse. Ele disse: então depois que o seu pai sair daí, passe, entre em contato comigo para dizer o que foi que o médico disse. E o médico solicitou a cirurgia. E eu liguei para ele. E ele, mais rápido, já solicitou todos os exames do meu pai. Ele tinha uma certa influência lá dentro. E é interessante que o meu pai ficou numa fila de espera. Mas aquele homem, por nos conhecer, certo dia tinha um homem que ia fazer uma cirurgia do coração do mesmo do meu pai. Do mesmo do meu pai, que era em troca de uma válvula. E uma pessoa gripou e não teve condição de fazer a cirurgia. Como a válvula já estava lá e não poderia perder a válvula e a sala de cirurgia estava toda pronta, ela ligou para mim no dia anterior. Emanuel, eu trago seu pai porque existia uma pessoa aqui, a pessoa está doente, não pode fazer. E essa válvula encaixa diretamente nele e eu me lembrei dele. Você já entendeu? Meu pai no outro dia foi fazer a cirurgia. Quantos exemplos a gente não poderia dar assim? Foi coincidência eu ter visto aquele homem? Não foi coincidência, foi propósito de Deus. Não esqueça disso. Aquele homem foi para a prisão, não foi por coincidência. Aquele homem esqueceu de José, não foi por coincidência. Deus tem seus planos. Ele dirige a minha vida. Ele dirige a vida deste mundo. Esse vírus está acontecendo, se foi alguém que estava mexendo lá no laboratório e permitiu que ele saísse, não foi uma mera coincidência. A mesmo que foi uma irresponsabilidade. Deus não isenta o culpado, não. Se isso aconteceu, foi uma irresponsabilidade. Se aconteceu, que eu não sei, é o que as pessoas cogitam. Mas o que eu quero dizer é que Deus está no controle. As pessoas agora estão preocupadas. Agora vai ter no seu vírus do porco. Amados, tudo que vier, não esqueça, Deus está no controle.
Precisamos fazer isso. Precisamos confiar. Precisamos confiar. Que Deus nos ajude. Que com este ensino possamos aprender a confiar em Deus e a depender dele, meu amado irmão. Que Deus nos ajude.